manifestando profunda preocupação pela prisão da ativista de direitos humanos Rocío San Miguel, na Venezuela. O Brasil não assinou a nota conjunta. Ela foi detida por suposta ligação com planos de conspiração contra o presidente venezuelano. O documento exige a convocação de eleições transparentes, livres e democráticas. Lembrando que a principal opositora do presidente Nicolás Maduro, a Maria Corina Machado, ela teve a sua candidatura barrada pela justiça venezuelana no começo deste ano. O comunicado assinado pela Argentina, Equador, Paraguai, Uruguai e Costa Rica abordou também a expulsão de funcionários do órgão de direitos humanos da ONU no país. O governo de Maduro deu 3 dias para que os agentes nas Nações Unidas saiam da Venezuela sob a alegação de que o órgão desempenhou um papel inapropriado no país e apoiou tentativas de assassinato e golpes contra o líder venezuelano. Menos de 8% da população do mundo vive em democracias plenas. A conclusão é do Departamento de Inteligência da publicação britânica The Economist. Os detalhes você confere na reportagem. O estudo mostra que o mundo vive hoje na pior pontuação do Índice de Democracia desde o início do estudo em 2006, com média global de 5,23 pontos, numa escala que vai de 0 a 10. Com base em critérios que vão desde quão livres são as eleições até a proteção das liberdades civis, o The Economist separou os países em democracia plena, democracia imperfeita, regime híbrido, que contém aspectos do autoritarismo, e o próprio regime autoritário, na 4ª classificação. O resultado: só 24 países dos 167 analisados são plenamente democráticos, menos de 8% da população mundial. 74 nações possuem algum modelo de democracia e 59 são autoritárias, onde vive mais de 1/3 dos habitantes do planeta. Na América Latina e Caribe, o Uruguai e a Costa Rica são os únicos países dentro da categoria de democracia plena. Com 6,68 pontos, o Brasil está entre as nações com democracia considerada imperfeita e ocupa o lugar de número 51 no ranking mundial, mesma posição de 2022. Nesta edição, o título do índice é A Era do Conflito. Isso porque a publicação aponta que as democracias mundiais parecem sem força para evitar as guerras no mundo e menos capazes de gerir os conflitos internos. A publicação ainda detecta movimentações no eixo do poder geopolítico. Diz que, à medida que a hegemonia americana vem sendo cada vez mais contestada, a China disputa a influência global e que potências emergentes como Turquia e Arábia Saudita tentam garantir seus interesses, a ordem mundial torna-se cada vez mais instável. Em 2023, na comparação com o ano anterior, apenas uma minoria de países melhorou no índice, enquanto a maioria piorou ou ficou na mesma colocação, o que, segundo o estudo, desenha um cenário global de estagnação e regressão no que se refere à democracia. Sobre Venezuela e a democracia no mundo, a gente conversa agora com o professor e analista político Felipe Ramos, que já está aqui comigo. Boa noite, professor. Boa noite, Débora. Obrigado por aceitar estar aqui para falar de um tema tão delicado, inclusive, né, a partir de agora, dessa situação que a gente tem na Venezuela. Essa determinação de retirada de equipes da ONU do país. Qual que é o recado que a gente pode ter? Qual leitura que a gente pode fazer disso? Eu lembro que não seria a primeira vez que isso acontece. Na República do Congo a gente já viu isso acontecer anos aqui atrás. Mas isso trouxe uma insegurança muito maior para a população naquela situação. E para a Venezuela, o que pode acontecer com essa população? Qual o recado que fica uma equipe da ONU sendo retirada dessa forma? Sendo expulsa, na verdade, né, professor? Sim, o primeiro recado é uma certa inconsistência do governo Nicolás Maduro em relação à sua posição sobre a ONU, né? Em dias recentes, por exemplo, o governo Nicolás Maduro criticou Israel por não respeitar decisões da ONU em relação ao conflito com o Hamas e, né, os ataques na faixa de Gaza. Então, ele cobrou que o governo de Israel respeitasse a ONU, né? E logo, alguns dias depois, toma medidas contra a mesma organização internacional. Então, isso mostra que o interesse de Maduro em relação a esse tema, o sistema internacional, é muito mais, né, ideológico, de cobrar posições para outros que não valem para si, e, por outro lado, mostra uma força muito grande, né, do seu regime autoritário.
tanto por prender a Rocío San Miguel, que era uma pessoa considerada quase que, vamos dizer assim, imune, né, ao regime venezuelano, até porque ela tem muitos contatos entre os militares, é uma grande especialista respeitada no país, e durante todos esses anos de chavismo circulou livremente no país, mesmo sendo uma opositora moderada, né, muito mais focada nos seus estudos e pesquisas, né? Então, foi uma prisão que demonstra uma força do regime autoritário para fazer isso, e também para expulsar no dia seguinte o membro da ONU, representante da ONU no país. Então, isso demonstra que o governo Maduro, por um lado, se fecha com o seu regime autoritário, dificulta a transição democrática que estava prevista com eleições para esse ano, com competições livres e justas, que já temos o banimento das eleições aí, da candidata opositora Maria Corina Machado, que ganhou as prévias, né, da oposição, e, por outro lado, mostra uma fraqueza, vamos dizer assim, da popularidade do Nicolás Maduro, né? Porque ele tem, provavelmente, muito receio de que, em eleições livres e justas, acabaria perdendo a eleição. Agora, professor, 5 países da América Latina divulgaram esse comunicado expressando, até estou aqui com ele anotado, profunda preocupação por essa prisão da ativista, mas o Brasil não assinou essa carta. E aí eu queria entender, do ponto de vista do senhor, qual é a avaliação que o senhor faz dessa postura do Brasil de não assinar essa carta, qual é a leitura que a gente pode fazer e como que fica também a imagem do Brasil diante dos outros países por não expressar essa mesma preocupação? Acho que são 3 coisas aí, né? Primeiro é que a carta, né, teve, vamos dizer assim, poucos assinantes, né? São países que têm uma certa convergência ideológica, um pouco mais à direita, apesar de serem governos moderados, governos liberal-democratas, né, como o do Uruguai, né, como o da Costa Rica. Então, por um lado, você tem uma certa convergência, né, ideológica, assim, proximidade ideológica entre esses governantes, né? Não foi uma carta assinada por muitos países da América Latina. Mas o segundo ponto é que há uma diferença também entre o governo brasileiro, vamos dizer assim, e a diplomacia brasileira, vamos dizer assim, de Estado, né? Então, você tem o governo Lula e você tem a posição mais de Estado do Itamaraty. Por um lado, né, o Lula tem uma certa proximidade ideológica, de aliança tática com o governo venezuelano desde o Hugo Chávez. Então, há no Lula, né, uma certa visão, né, quando ele foi eleito agora para seu 3º mandato, fez questão de convidar o Nicolás Maduro, que não pôde vir para a posse por outros motivos, mas houve o convite, enquanto havia uma relação muito mais tensa entre o governo anterior de Jair Bolsonaro com o líder venezuelano, né? Então, por um lado, Lula tem essa proximidade, mas, por outro lado, Lula faz isso também, não somente pela proximidade ideológica, né, por de certo modo, vamos dizer assim, achar que o diálogo com pares que ele tem alguma proximidade seria mais efetivo, né, até para defender uma transição democrática e eleições no país, que é um objetivo, né, dado, né, para o governo Lula. E, por outro lado, você tem o Itamaraty, né? O Itamaraty tem uma posição muito mais cautelosa de que não quer romper laços que, inclusive, já estavam rompidos. O Brasil havia retirado, né, a embaixada no país, né? Estávamos sem embaixador. Então, no momento em que o Brasil está retornando o embaixador a Caracas, seria muito, vamos dizer assim, complicado a embaixadora chegando no país e já criticando o governo, né? Então, isso não seria favorável para o estabelecimento de laços que podem vir a servir até para uma possível mediação. Mas é uma situação, de fato, muito tensa, muito, né, de um equilíbrio muito difícil entre esse interesse do Itamaraty de funcionar como uma reconstrução de laços até para permitir uma mediação para novas eleições, enquanto que o Maduro fecha o regime cada vez mais. Agora, professor, falando um pouco sobre esse estudo, que antes do senhor entrar, a gente estava mostrando aqui para o nosso público sobre um estudo do The Economist, que fala sobre a questão da democracia comprometida em boa parte do mundo. A gente tem um índice baixíssimo ali de países que conseguem ter realmente uma democracia como se deve. O Brasil, inclusive, ocupa o lugar, acho que 51 do ranking, e eles tratam o Brasil como uma democracia imperfeita. Eu acho que é exatamente isso. É considerada a democracia imperfeita aqui no Brasil. O que pode estar causando essa imagem de que a gente tem essa democracia imperfeita? Bom, acho que a The Economist aponta bem, né, vamos dizer assim, as insuficiências da democracia liberal. Mas a democracia ela não é somente liberal, né? O que é o liberalismo para a democracia?
são os freios e contrapesos, a separação de poderes, a centralidade dos valores individuais, valores individualistas, né? A noção de que os direitos humanos devem prevalecer, de que as minorias devem ser respeitadas, né? Tudo isso faz parte desse grande arcabouço liberal que é fundamental para a existência da democracia moderna. Mas existe um outro lado da democracia que eu acho que a The Economist considera pouco, né? E eu sou crítico, portanto, dessa metodologia da The Economist, porque também faz parte da democracia uma visão de coletividade, né? De que os indivíduos, pelo próprio nome democracia, né? O poder do povo, né? O povo quer se colocar democraticamente não somente como indivíduos, mas como coletividade. Isso permite com que, eventualmente, as democracias, quando não estão respondendo aos anseios populares, por exemplo, quando há uma crise econômica, quando há um aumento da criminalidade, como em El Salvador, etc., você tem o povo, de forma coletiva, muitas vezes se colocando contra essas restrições liberais, como eu mencionei, as instituições, a Constituição, etc. Então, você tem, às vezes, na democracia, um conflito entre a vontade popular e as instituições liberais. É exatamente o que acontece em El Salvador, né? Então, você tem o povo votando pelo Nayib Bukele para ser extremamente forte no combate à criminalidade, mas esse combate à criminalidade pode, vamos dizer assim, levar a ataques às instituições liberais. Então, esse é um tema delicado, e no Brasil isso, de certo modo, aconteceu, porque pela série de crises que o Brasil passou, o povo quis uma resposta, né? E aí vota em candidatos que, de forma mais veemente, né, defendem soluções mágicas, né? Então, isso leva à onda de populismo. Então, o populismo ele leva a um conflito na democracia, mas ele nasce da própria democracia.